Vamos tentar explicar agora o mercado financeiro de maneira bastante simples e descomplicada. Se eu sou um cliente poupador, eu tenho principalmente duas grandes vertentes de investimento que eu posso fazer. A primeira delas é do lado credor, ou seja, eu emprestar o meu dinheiro para alguém. Então, essa primeira grande vertente, ela trata-se de operações de renda fixa. A segunda grande vertente, e também de maneira bastante simples e descomplicada, ela trata-se de eu ser sócio de empresas, de organizações. Esse lado a gente prioriza e a gente fala muito que são operações de renda variável. Dentro dessas operações de renda fixa, a gente pode emprestar o nosso dinheiro, o nosso recurso, prioritariamente para três grandes entes. O primeiro deles, e que a gente ouve falar muito, é o governo. Esses são os ativos que a gente considera que sejam os ativos livres de risco. Aqui é onde está o famoso tesouro direto, que você pode aplicar em LFTs, LTNs, em TNBs. Essa sopinha de letra nada mais é do que você está financiando o governo nas suas atividades. A segunda grande linha que a segunda grande entidade que a gente pode emprestar o nosso dinheiro, a gente está no lado credor, são para os bancos. E aqui tem mais outra sopinha de letras, são os CDBs, LCIs, LCAs. Então, basicamente, existem outras, mas são esses três tipos de aplicação mais comuns quando a gente fala de bancos. O terceiro grande ente que a gente pode emprestar o nosso dinheiro também são as empresas. E aqui tem outra sopinha de letras também, que são os CRIs, CRAs e debêntures. Geralmente, aplicações de empresas, quando você empresta dinheiro para empresas, você tem ativos livres de imposto de renda. Outra grande, dentro da linha de renda variável, quando a gente fala de ser sócio das empresas, a gente está falando em investir em ações. Existem alguns tipos de ações, que aqui eu vou colocar dois: ações preferenciais e ações ordinárias. Então você passa a ser sócio de um negócio, de uma empresa, com todos os riscos e benefícios inerentes de uma sociedade. Dentro também da linha de renda variável, a gente tem também os fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários, eles têm características bem específicas do mercado imobiliário. Então, a gente passa a ser sócio ou cotista desse fundo e a gente faz jus ao recebimento que a gente fala de aluguéis. Então, existem diversos tipos de fundos imobiliários. Existem fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de shopping center. Então, há uma grande variedade de fundos imobiliários dentro dessa linha de renda variável. E aqui a gente eu falei um pouco de renda fixa e de renda variável, de ser credor ou ser sócio. E a gente tem também no mercado financeiro uma figura bastante comum, que são os fundos de investimento. Dentro dessa linha de fundos de investimento, os fundos de investimento eles podem trafegar por esses dois grandes aspectos. Então existem fundos de investimento de renda fixa, existem fundos de investimento de ações, existem fundos de investimento multimercado. Então, esses fundos de investimento, dentro de cada classificação que vem na nomenclatura do próprio fundo, ele vai ter uma carga e uma prioridade específica de aplicações nessas duas grandes classes de ativo. Então, pessoal, aqui é para resumir um pouco do que seria o mercado financeiro de maneira bastante descomplicada e simples, para você enxergar e ter uma visibilidade como um todo.